que é que levou a fazer este documentário, o Cedo Demais? A ideia inicial era mesmo eu ter um documento que pudesse ser um objeto de estudo para mim próprio. Olhar aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu estou a passar. E num segundo plano será mesmo, por isso é que eu coloquei online. Eu costumo gravar as minhas cenas, mas podia não colocar online e podia. Quando decidi mesmo captar imagens com o fim de fazer um documento, a ideia era mesmo transmitir o mais genuinamente possível às pessoas que me conhecem, principalmente os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, perceberem em primeiro lugar aquilo que eu faço, aquilo que eu passo para fazer 5 minutos de stand-up, porque é assim que se começa, a fazer 5, depois 10, depois 20. E aproveitar este meu início na comédia, no stand-up, para mostrar isso. Eu podia fazer isto quando, se um dia for um gajo mais requisitado e que estiver noutro patamar, já não vou ter tempo para fazer isto. Porque já vai passar esta fase das incertezas, das coisas fixes que acontecem, das coisas más, estás a ver? Deixa-me captar já isto, pelo menos vou ficar com estas imagens, com estes momentos. Pá, e depois a ideia foi mesmo pegar nesses momentos e tentar fazerem episódios que tivessem pá, algum sumo, alguma percentagem de cena fixe para passar ao pessoal, para o pessoal ver o que é que um gajo passa. Não como vitimização, atenção, mas como, olha, este gajo, este gajo faz 300 km para ir fazer 5 minutos, este gajo gosta disto, se calhar eu também vou gostar de ver, estás a ver? É um bocado por aí. Há quanto tempo é que fazes stand-up? Há 1 ano e meio. A minha primeira vez em stand-up foi no início do Covid. Fiz uma vez, estás a ver, nos Maus Hábitos, no Porto, com o Ricardo Couto, mas o Covid e isso tudo não havia possibilidade, e depois voltei assim com alguma força e a passar pelos espaços. Há 1 ano, sim, por aí. Tendo essa informação, ainda é mais, não é incompreensível, mas é mais inesperado alguém ter esta ideia de comentar. Percebo que é um primeiro registro. Se calhar explica-se com a maturidade, tens um background de artista plástico. Se calhar Sim. vem daí essa necessidade de. Vem, sim. Para além de artista plástico, sempre trabalhei com pessoal de cinema a fazer produção, não como realizador ou a escrever, mas pá, às vezes a segurar cabos para o pessoal. Mas tenho essa sensibilidade e, portanto, é uma espécie de oportunidade. Portanto, eu quando vejo realidade, quando vejo algo para documentar, já era assim como artista plástico, ou sou assim como artista plástico, porque continuo a ser artista plástico. Na área de cinema e na área documental é uma coisa que eu gosto muito de criar memórias. Porque não aproveitar esta minha fase da vida também para criar uma memória, estás a ver? Para ficar para quem quiser e para quem. É mais para mim, estás a ver? Mas sim, pode ser para toda a gente. Agrada-te o registro, o género documentário? Agrada muito, agrada mesmo muito. Não quero afunilar isto muito, mas responde como quiseres. As tuas referências Sim. dentro deste género e do subgénero comédia, documentário de comédia, ou assim uma coisa mais ampla? Não tenho sequer referência dentro da ideia documental. Tenho aquilo que vou vendo, tenho as pessoas com quem vou trabalhando e sou um grande consumidor de documentários locais, coisas regionais, físicas, sobre música, pequenas bandas. Gosto muito desse género de coisas e gosto de coisas feitas. Gosto de ser na câmara à mão, estás a ver? Vamos lá, vamos fazer isto, vamos documentar o mais honesto possível, estás a ver? Ainda com alguma qualidade, mas o mais honesto possível. Ali aqueles momentos fixos, os momentos verdadeiros, estás a ver? Portanto, é dentro da comédia, dentro da música, dentro da etnografia, da história. Pá, curto essas coisas, sou consumidor e trabalho com pessoas que fazem isso. Pá, e daí a minha vontade de o fazer também, estás a ver? Foi um bocadinho por aí. Até porque nem sou eu que filmo, estás a ver? Peço a quem vai comigo, às vezes um amigo, opá, filma aí, estás a ver? E siga. A ideia para o documentário como é que surgiu? Surgiu clara, ok, tenho aqui uma ideia para 7 episódios, todas as etapas do documentário. Ou foi uma coisa que foi aparecendo, tiraste partes, meteste outras. Como é que foi este processo de criar o documentário? Ou foi registar uma quantidade absurda de material e depois com o material que tinhas, deixa lá ver o que é que eu posso fazer com isto? Tive a ideia de fazer o documentário porque já tinha algum material filmado, portanto já andava a filmar algumas coisas. E depois pensei, não, vou fazer isto, vou captar o máximo de imagens possíveis e tentar fazer aqui um objeto, um documentário ou algo parecido, algo semelhante, mas que fosse honesto. E com o material que tinha e depois com as atuações seguintes, naquele momento em que decidi fazer isso, ok, tenho esta atuação em Lisboa, tenho esta no Porto, então vou levar pessoal comigo para captar imagens e depois pego aqui nisto e tento fazer aqui
uns episódios. A minha ideia inicial era fazer uma hora, um filme, estás a ver? Tipo, pensei, não, eu quero que o pessoal veja isto. Como sabes, o consumo na internet tem que ser algo mais rápido e mais pequeno. Então assim, não, vou fazer pequenos episódios. Vou fazer pequenos episódios tipo que tenham a ver pegar em imagens que tenham a ver umas com as outras e criar aqui uma minissérie. A coisa ficou mais ou menos dividida entre os 6, 7 ou 8 episódios. Neste momento tenho 6. Haverá aqui uma captação de outra coisa qualquer que venha a seguir. Sim. Não sabia um nome que ia dar a isto e peguei no Mozart e dividi as coisas da Lacrimosa. A Lacrimosa será o último episódio. Pá, e é por aí. Por isso é que ficaram 6 episódios. Explica mais ou menos uma trajetória de um comediante, a ascensão de um comediante. O critério, por exemplo, dos testemunhos que aparecem em todos os episódios. Há algum critério? É uma espécie de contraponto àquilo que está a acontecer? Testemunhos mais engraçados? Usaste algum tipo de critério? Com o material que tinha, sim, aquilo que eu fazia, basicamente eu atuava e pedia ao meu colega, olha, agora peguem algumas pessoas, pede autorização para filmar e pergunta o que é que achou sobre a minha atuação, ou sobre a noite, ou sobre a cena. A única indicação que eu dava ao meu colega que filmasse, que foram vários, às vezes a minha namorada até que ia comigo, foi mesmo, pá, pergunta e deixa falar, estás a ver, que é para eu ter material honesto, deixa o pessoal falar. E depois sim, com o material que tinha, jogava um bocadinho neste contraponto. Eu podia só pôr os depoimentos que diziam bem de mim, estás a ver? Yeah. Isso não me interessa, interessa-me a balança, interessa-me perceber, ok, que ele não gostou, porque é que não gostou, estás a ver? E pegar nisso e fazer ali um puzzle. Pá, com o material que tenho, é como digo, isto não é nada especial, estás a ver o que eu fiz, só pegar imagens e tentar a melhor maneira possível de criar ali um objeto, uma cena que fizesse as pessoas perceberem que fez 300 km para ir atuar 5 minutos e mesmo assim teve ali um gajo que não gostou dele, mas também teve outro gajo que gostou, estás a ver? Então criar este ponto também entre, e às vezes a minha cena, a cena do humor negro e perceber porque é que as pessoas aceitam umas coisas, não aceitam outras. De alguma forma também é um dos fios condutores do documentário. O que é que um gajo do humor negro, sobretudo se esquecermos aqueles mais... Eu queria fugir ao nome, mas não vale a pena fugir ao nome. Esquecendo o Rui Sinel de Cordes, porque é um caso à parte, já está firmado. Como é que é um gajo que queira fazer humor negro, começar em Portugal, um pouco um retrato? O que é que sentes? É difícil? Não estou a dizer na gênese das piadas, estou a dizer em palco. A receptividade do público. Achas que alguma coisa mudou? Estou a jogar coisas para o ar. O incidente com o Will Smith vai aparecer em um surto de chapadas nos comediantes? Não, claro que não. Eu acho que as situações no mundo, quando ocorre assim uma coisa mediática, em primeira instância aquilo que faz é separar pessoas. Ou seja, há uns que vão para um lado, outros que vão para o outro. Os meus textos, eu brinco com essas situações, portanto é fixe haver pessoas de um lado e do outro, porque eu gosto de brincar com isso. E brincar com as hipocrisias de cada lado, etc. E como eu brinco com isso, e como é o meu sumo, é brincar com estas balanças, em palco também faço isso, portanto eu nunca tive público a receber-me mal, estás a ver? Nunca tive uma chapada, nem que seja metaforicamente, nunca tive nada desse género, estás a ver? Assim como também não tenho, epá, fixe, és o maior, não tenho isso. E eu gosto disso, eu gosto deixa-me andar aqui, porque eu curto que as pessoas sejam, curto a honestidade, meu. Isto é um bocado estranho de se dizer, mas eu gosto quando as pessoas não gostam das minhas piadas. Eu curto quando isso também acontece. Claro que, ok, o gostar e o rirem é a minha função, é o meu trabalho, curto. Quando alguém não gosta, ou quando alguém se sente, ou quando alguém se levanta porque eu disse qualquer cena, eu curto isso, porque é sinal que eu estou a fazer bem, ou seja, se há uma pessoa a rir, se eu estou a levantar-se, eu estou a trabalhar bem. Agora, claro, se toda a gente se levanta, ok, há aqui alguma coisa que eu falhei, percebes? Anda aqui esta balança que eu curto bem, e eu curto bem a falha. Eu gosto de falhar, não faço propósito, mas eu quando falho, não sei explicar isto seria uma conversa filosófica bastante, mas eu gosto mesmo de falhar, sabes? Aquela ideia das coisas correrem mal, também é fixe, não sei explicar isso, mas tenho um gostinho especial para quando as coisas correm mal. Quando não é de propósito, quando é algo que cai, porque tem que cair, porque as pessoas têm que cair também. Por vezes cria uma espécie de distanciamento que não existiria de outra forma. Exatamente, exatamente. Se algo se parte à tua frente, se um copo se parte à tua frente, faças o que fizeres, o copo continuará partido. Tu vais ter de adotar uma postura diferente em relação ao copo. Ou fazes uma peça de arte, ou vais Sim. jogá-lo para o lixo. Ou vais procurar saber porque é que ele caiu. Eu curto isso, estás a ver? Arranjar uma razão para a coisa e dar-lhe piada. Não podes fazer de conta... É assim, poder podes fazer, podes ficcionar à vontade. Não podes fazer de conta que o copo permanece intacto.
Mais a mais se o copo estiver à vista de todos. A não ser, claro, isto na arte é tudo permitido. A não ser que Claro, tenhas uma história para contar, claro. afinal, as convenções do partido e do intacto. Podes ir por aí. Exatamente, sim, Podes ir sim, por sim. aí. Analisando de uma forma simplista, assim como uma coisa se parte. Quando eu vou atuar assim em sítios mais longe, a sítios que nem sequer estão habituados a stand-up ou que fazem a primeira vez stand-up num bar, num restaurante, claro que eu prefiro que esteja muita gente, mas eu tenho um gostinho especial para chegar a um sítio e ter tipo dois gajos que vão assistir. Aquilo é realidade e eu gosto desse desafio, estás a ver? Aquilo corre mal à partida, percebes? Tu chegas, vais e está a correr mal à partida. Tens ali dois gajos, ok? Curto isso. Há aqui uma dualidade, estás a ver? Claro que não gosto, ok? Porque caralho, queria ter bué de pessoal ali, mas depois tens aquele lado de, ok, isto é real, portanto eu não forcei para vir gente aqui ver, isto é realidade, estas pessoas estão aqui, isto é a realidade, então vou entrar nesta realidade, meu, der por onde der. Ou seja, se eu só atuasse em sítios que tivesse muita gente, bares que já estão habituados a ter stand-up, bares de nome, com outros artistas, etc., não tinha a balança da coisa, percebes? Achas que ganhas alguma coisa dessas experiências? Acho para mim, só que é uma cena bem individual. Sou eu que ganho só com essa cena. Do ponto de vista conceptual, duas pessoas não é bem um espetáculo. É tipo uma conversa. Aquele fenómeno do contágio do riso. Quando tens um auditório, basta existir um rastilho a algures e o riso pode propagar-se. Agora, quando é Claro, duas pessoas, no limite, tens de fazer a rir as duas. Se uma se rir, exatamente. a não ser que se ria muito, muito. Pá, mesmo assim, isso tinha que ser uma experiência quase. Mas é uma experiência do caraças, pá. É fixe passar por isso. É fixe passar pela falha, estás a ver? É outra experiência. É outra experiência. E não pode ser sempre a mesma experiência. Eu não curto isso. Por isso é que faço várias coisas, para passar por várias situações. De alguma forma também testas a resistência. Estava aqui a pensar se isto é válido, se testas a resistência das piadas. Com duas pessoas talvez não, mas por exemplo, numa sala com 10 pessoas, se resultar num ambiente muito diminuto, quase certeza que depois funciona num ambiente com mais pessoas. Tenho aí alguma oposição à questão do teste de piadas. Eu sei quando as piadas se resultam ou não. Eu não tenho muita experiência para estar a dizer isto, estás a ver? Mas nunca tirei uma piada por testar e ela falhar. Porque se eu as ponho é porque elas resultam. Eu sei que resultam. É a minha piada, é que é isto que eu estou a fazer. Não vou tirá-la pelos outros não estarem a rir. Isto pode vir a acontecer, mas não me aconteceu ainda. Estar a retirar alguma piada. E quando eu digo resulta, e como eu jogo com isto, com o público, com o humor negro, com o humor mais agressivo, se ninguém se rir daquela piada, para mim é deixa lá. Para mim resultou. Se ninguém se riu, isto é difícil de explicar, mas para mim é piada na mesma, estás a ver? Aquilo que eu fiz é piada e não a vou tirar por o pessoal não se estar a rir. Nem sei se concordo com isso. Yeah, é complicado. Porque eu Eu, sei exatamente quando uma piada é para rir e quando é uma piada para chocar. E ainda que seja piada, não tens que rir. Não tens que rir. Não é o rir que te faz, te dita que aquilo é piada. A meu ver. Tu não precisas de rir para estás fixe com aquela frase que eu disse, estás a ver? yeah. E é um bocadinho por aí. Eu sei que aquilo que eu vou dizer, aquela piada pode não fazer rir. Pode ser uma cena de choque para passar para a seguinte, whatever. Mas não a retiro pelo pessoal não se rir. Faz parte daquilo. Estava a pensar na questão em termos de tensão e libertação de tensão. Essa reação de ninguém se rir diante de uma frase ou de uma piada normalmente é sintoma que encontraste a tensão. A tensão está lá. Por isso suscitou a mesma reação em todas as pessoas. Neste caso foi falta de reação. A minha questão é, será que não há uma espécie de acrescento? De certeza que há forma para libertar a tensão. É claro que é uma escolha criativa. É uma espécie de chegar a meio caminho. As pessoas reagiram todas da mesma forma. Talvez haja aqui uma variante que tenha surgido nos últimos anos. Há muito público que reage mal porque sente-se culpado. E isto é cada vez mais. Como é que eu ia dizer? Antes era um fenómeno muito circunscrito a meia dúzia. Olha, até no teu documentário, logo no primeiro episódio, há duas moças, ou pelo menos uma que fala sobre isso, acho, se a memória não me Sobre, falha, da sobre, culpa. ela Da disse que culpa. riu-se o espetáculo todo, Sim, mesmo sim, sim. que tenha vergonha Sim, sim. de Sim, sim. admitir. Mas só isso já é revelador de qualquer coisa. De epá, não devias sequer pôr hipótese da culpa. Isto é uma piada. Não é pelo facto de eu dizer uma piada que isto depois se transporta para o mundo.
Por vezes parece que fazer uma piada sobre violação, é claro que isto é um exagero, é quase pior do que a violação em si. Eu não sei se é a nossa forma de lidar com as palavras que mudou entretanto. Eu acho só que é aquela questão da divisão que nós estávamos a falar há bocado. Acho que as pessoas estão cada vez mais divididas para extremos. E tens os que concordam com a palavra e tens os que não concordam com a palavra e que aceitam a palavra como se fosse uma violação. Percebes? E não têm meio termo, não conseguem perceber, não conseguem, não querem, ou a linha deles é essa, sei lá. Eu acho que é um misto dessas coisas todas. A agenda deles vai para um lado, então também não lhes serve. Do ponto de vista intelectual é um bocado pobre. As coisas raramente estão nos extremos. Ou melhor, há várias formas de ver a mesma coisa. Exatamente, há várias formas, mesmo dentro dos extremos há várias formas. Isto é um globo, estás a ver? As coisas giram, tudo prática, tu rapidamente em segundos viras a tua opinião porque há aqui uma nova, vem aqui outra peça do puzzle e ok, então não, há sempre qualquer coisa, por melhor que sejas, por mais inteligente que sejas, por mais instruído que sejas, há sempre qualquer coisa que fica de fora. E isso que fica de fora, pelo menos tens Pode de deixar mudar. margem, sim, pode mudar. Pode mudar tudo, pode mudar tudo. Se o ser humano fosse mais ou menos racional, não era racional que eu queria, isso já devia ser um dado adquirido, mas razoável, devia pelo menos hesitar. Eu com isto que tenho, parece-me que é isto, mas de certeza que há outras coisas por aí. E então não Sim, posso dar uma resposta categórica a nada. sim. Se todos os humanos fossem razoáveis, não estaríamos a ter uma conversa agora. A cena é essa, meu. Deixa falhar porque Sim, traz coisas também sim, boas. sim, nem que seja. Se todos os homens fossem razoáveis, não havia violadores e eu não fazia humor negro. Não estaríamos aqui a conversar. Não fazias humor negro e provavelmente quase que deixava de existir razões para fazer humor. Exatamente. Sim, quando digo humor negro, digo estou a bater num extremo. No limite do razoável, a perfeição, num mundo perfeito, não havia Yeah. razão nenhuma para fazer humor. No mundo perfeito não haveria razão para viver sequer. Já estaríamos no céu, não é? Já todos estaríamos no céu. Mais uma vez a falha. A falha. Acho que é os japoneses que têm uma cena. Mais uma vez, é copos e cerâmica. É exatamente isso. É o elogio da falha. Quando partem um vaso ou algo, voltam a colá-lo todo com ouro. Isto tem um nome, agora não me recordo o nome. Isto tudo fica sumariado nesta ideia. Exatamente aquilo que há pouco disseste. A falha e o elogio da falha. Mas se calhar é assim para fora de pé porque o Ocidente tem formas de pensar e o Oriente tem outras formas de pensar e às tantas aquilo que era diferente há uns anos, como o mundo é global, já não há grande diferença. Gostava de poder falar, sei lá, algum asiático tenha fortes ligações, por exemplo, ao Japão, para falar destas questões. Estas questões que nós falamos hoje, quase num base diária, politicamente correto. Se essas coisas se existem, e se existem, como é que são vistas? Gostava muito de ter essa opinião do outro lado. Sabemos Portugal, sabemos os Estados Unidos, sabemos Inglaterra, sabemos o Brasil, se bem que... Mas também não sabemos Portugal, porque Sim, tu sim. vais, se vies aqui a Viana, fores a Melgaço ou fores ao Castro Laboreiro, se fores assim a um extremo, tu vais ver pensamentos diferentes. Sim. Voltar aqui à minha brasa, que é a memória das coisas. E há bocado estavas a falar dos japoneses, eles também têm outra coisa que também tem muito a ver com isso. É uma coisa que se chama Sabá, eles chamam Sabá, que é o elogio à passagem do tempo. Imagina um vaso que tem tempo, eles elogiam a parte que se degrada onde se nota num objeto a passagem do tempo. Vês esse elogio naquilo. Tu, se vieres aqui acima, vais perceber que, se fores a Melgaço ou Castro Laboreiro, vais perceber que aquelas pessoas pensam de maneira diferente. E estamos em Portugal. E é esta balança que move. Por isso é que é fixe o que estás a dizer, tipo, deixa ver como é que é o outro lado. Mas tu também não precisas de ir exatamente ao Sim, não outro preciso, lado. não preciso. Percebes essa cena? É fixe perceber. Eu sou muito local, tá? Gosto mesmo muito da terra, das pessoas e das diferentes pensamentos, das diferentes idades das pessoas. É tão rico, percebes? Gosto mesmo muito de conversar com um gajo que tenha 70 anos e que já passou por bué de cenas que eu não passei e perceber porque é que ele passou por aquilo, estás a ver? Porque é que ele deixou cair o copo, estás a perceber? Perceber porque é que ele deixou cair o copo. Pá, isso é riquíssimo, man. E eu acho que cada vez mais está-se a perder um bocadinho isto. Eu tenho a minha ideia, eu penso assim, esta é a minha opinião e caguei para os outros, estás a ver? Pá, a vida não é assim, mano. Isto às tantas é aquelas teorias sacadas do cu. Mas o que eu noto... Sim, mas eu estou a sacar teorias do cu também, estás a ver? Tipo, estou aqui só. Estás à vontade.
Não sei se foi com o advento do smartphone. É pelo menos um dos culpados. Não estou a dizer que é o único. Eu acho que havia um fosso. Pelo menos no que toca ao pensamento, havia um pensamento dito mais local, numa vila, por exemplo, como eu estou, ou numa aldeia. E depois o pensamento de uma cidade, por exemplo, do Porto, ou mesmo do Porto e de Lisboa, são diferentes. Havia uma distância assinalável. Parece-me que essa distância já não existe, pelo menos na dimensão que existia. Eu acho que há aqui um fenómeno de tentar copiar o outro. Eu acho que Sim, com a internet e com o smartphone veio iniciar isto tudo, porque concentrou todas as outras coisas que andavam dispersas, tornou tudo mais fácil. E há ideias que também estão muito para trás, que agora encontraram um suporte certo para prosperar. Uma ideia que apoquentou muitos escritores e filósofos, sobretudo no século XX e antes, mas no século XX sobretudo. O ideal da juventude. Contrapondo àquilo que há pouco disseste, toda a gente quer ser jovem. Tu podias dizer, os velhos comportam-se de uma forma e os jovens comportam-se de outra. Em parte, continua a ser. Mas o velho, pelo menos, tenta simular o jovem. Seja naquilo que veste, seja na maquilhagem, seja, por exemplo, no smartphone, os mesmos gestos. É claro que depois podes ser mais rigoroso, mas o que o velho está a tentar fazer não é bem a mesma coisa. Ele está para ali a patinar no Facebook, enquanto o novo está a sambar no meio de várias redes sociais. Antigamente acho que a coisa era mais clara. Havia um fosso, certos comportamentos, talvez devido às redes sociais, ganharam um certo prestígio e agora toda a gente quer copiar esses comportamentos. achas que havia mais diferenças entre gerações? Eu acho que como não havia esta corrente de comunicação, hoje está tudo publicado, começas a comparar modelos. Saindo agora desta esfera, não sei se tem que ver, mas eu acho que é muito fácil de ver no Twitter. Por exemplo, um modelo, seja de comportamento, seja de uma ideia, aparece uma ideia, seja mais tapafúrdia que for, começa a ganhar engajamento. De repente aparecem 2 ou 3 a dizer a mesma coisa. Esses 3 passam a 100, esses 100 passam a 1000. Ok. E de repente já são 100 pseudo-ativistas, 10.000. E ninguém sabe muito bem o que está a dizer. Mas partiu tudo do mesmo. O primeiro gajo disse uma baboseira, a baboseira começou a ganhar adeptos, então vamos por aqui. Sim, é a pandemia, tipo pandemia. Mas achas que és mais parecido com o teu pai do que com o teu filho? Não sei qual é a situação, Por acaso não tenho filho, sim. mas Mas achas que serás mais próximo do teu pai do que do teu filho? pergunta lixada. Eu por acaso tenho algumas dúvidas, por isso é que é um bocado contraponto àquilo que estás a dizer. Há aqui Acho que há mais força agora. uma coisa na equação que pode estilhaçar o que eu acabei de dizer. Como é tudo cada vez mais rápido, aquela ideia de que até ver, mais ou menos, conseguimos adaptar-nos. Vai chegar uma altura, as redes sociais e o comediante tem que estar nas redes sociais. Há de chegar uma altura que tu não consegues acompanhar, é demasiada merda. Ficas para trás. Eu Nem por que seja acaso uma penso questão de nisso, tempo. estás a ver? Eu olho para o meu pai que ele não consegue acompanhar a tecnologia que eu tive e depois eu fico a pensar, tenho que me aproximar mais do que é que se está a passar agora porque não quero, eu quero estar mais perto do meu filho, né? Portanto, de ter as coisinhas, estás a perceber? E tu estás a dizer isso e agora as coisas começam-se a juntar, é exatamente, queremos que este fosso seja cada vez mais pequeno. Agora não sei se queremos ou não, estás a perceber? Se Pois calhar é, o fosso faz parte. é claro que isto são problemas muito. São densos. Também não sei se isto é interessante. O tempo e a disponibilidade que pomos nestas coisinhas das redes sociais, isto não é importante. É mais importante aquilo que estavas a dizer, dos testemunhos. Ter uma visão mais terra a terra. O dano colateral disto, desta vivência das redes sociais, é que não fica nada. Não fica guardada memória nenhuma. Evapora-se tudo. Ainda dentro disto, a tua teoria de saída do cu, já pensava nisto há bué de tempo, mano. Desde os inícios dos Big Brothers e essas cenas. Eu curtia que houvesse câmaras ocultas. Deixa-me tentar explicar isto sem parecer estranho. Curtia que houvesse um Big Brother realmente real. Ou seja, que houvesse câmaras tipo nos cafés, nos tascos onde eu paro, nas vivências reais das pessoas, estás a ver? Isso sim dava um grande programa de... Mas isto é a minha cena, pronto, documental. Desculpa Mas- estar aí por aqui, mas eu curtia fazer isso, estás a Mas ver? não achas. Depois entramos naquela coisa que também diz muito, que é a verdade e a honestidade. Eu estava a pensar se essa ideia do Big Brother não passou para aquilo que hoje chamamos de influencer. A influencer, no fim de contas, é uma espécie. Rege a sua vida como se fosse um Big Brother caseiro. Está sempre a documentar a sua vida. Depois podes dizer, ok, Mas mas é uma, sim, mas há uma um, vida ficcionada. porque há um objetivo concreto nisso, é realmente criar esse conteúdo. Um influencer cria realmente um conteúdo e filma-se para criar esse conteúdo. Aquilo que eu estou a falar é um Big Brother verdadeiro, ou seja, mesmo dentro do Big Brother as pessoas sabem que estão a ser filmadas. A ideia
é mesmo esta cena da honestidade. Todo o conteúdo que nós atualmente consumimos é muito falso, e em pandémica por aí é falso, meu. E nós temos uma ideia do mundo, se não soubermos parar no café para falar com estas pessoas que têm outro pensamento e que estão-se a cagar para as redes sociais, para as outras merdas, nós não temos realmente uma visão do mundo. Nós só temos visão do mundo se nos sentarmos com aquele velhote que se sentou ali no tasco e pediu o copo de vinho, aquela mulher que é costureira há 50 anos e que está-se a cagar para as redes sociais. Nós só temos essa visão do mundo assim. Isto é riquíssimo, e o mundo é riquíssimo, as pessoas são riquíssimas e todas têm esta história, mas nós somos bombardeados. Eu não estou a dizer que é mau ser bombardeados, nós também, as pessoas têm direito de bombardear e nós temos opção de escolha. Às vezes é fodido porque não conseguimos sair dessas, não conseguimos ir para outros caminhos porque estamos a sugar tudo e às tantas, não é? Não conseguimos sequer fugir dali. Ou sou eu que estou a ficar velho, ou não sei. Curto mesmo estar com pessoas mais reais, meu, falar. Essa pessoa real não achas que está em extinção? Não acho. Essa questão da extinção é a ideia que está a passar porque nós somos bombardeados com pessoas que não são reais. Atenção, as pessoas são reais na mesma, ok? Sim, sim, sim. Percebe o conceito? Aqui eu conheço mais pessoas reais do que pessoas digitais. Pegando outra vez no exemplo da influencer, ela numa primeira abordagem pode ficcionar uma vida que não tem, ou dito de outra forma, mostrar o melhor ângulo possível. Se continuar naquela vida durante anos, vai ser muito difícil regressar a ser ela mesma. Ou seja, o ela mesma... Sim, Ela sim. é ela mesma, não é mesmo? Mas se encararmos o papel de influencer como uma espécie de papel de teatro, uma espécie de teatrinho, se somos aquilo que fazemos repetidamente, há de chegar a um ponto em que ela não consegue voltar atrás, desfazer-se dessa máscara. Eu acho que isso está muito na origem de alguns curtos-circuitos É que alguns provável. influencers... Estás a viver continuamente aquele teatro. É possível, será, mas terá um custo. Terá um custo tentar regressar àquilo que se era. Pode não querer regressar. E aquilo faz parte. Aquilo é real na mesma, percebes? Aquilo é real na mesma. E se calhar não interessa regressar. É aquela realidade. É como nós aqui. Nós estamos a ser filmados e estás a captar o som. Se estivéssemos numa mesa de café na tasca que eu estou a falar aqui da minha terrinha, estaríamos se calhar a falar de outras coisas mais reais do que ou de outras coisas. Nós vamos ser sempre influenciados por isto, pela câmara, Sim. estás a ver? E ao sermos influenciados por isso, estamos a perder do outro lado, estamos a ganhar de um. Deixa-me voltar ao stand-up. Eu não faço os 300 km para ir atuar 5 minutos. Eu faço os 200 km porque sei que naquela viagem vou estar com o meu colega e vamos estar a falar. Eu sei que depois de atuar vou estar a beber uns copos e vou conhecer pessoas. Ou seja, a parte mediática, aqueles 5 minutos em que eu estou a ser filmado ou fotografado ou o que seja o caralho, pá, se calhar não me interessa assim tanto, me interessa-me o resto, estás a ver? Mas faz parte do jogo. Faz parte, mas a cena é essa, é sobreviver nesta cena. Não me interessa o resto, interessa-me o copo a seguir, interessa-me o prémio, estás a ver? Mesmo que seja mau, mesmo que seja o terceiro lugar, estás a ver? No sentido metafórico, se foda, meu, venho para cima com o meu colega, vamos a falar da vida dele, não vamos falar de comédia, vou falar da vida dele porque ele quer desabafar comigo. E então vimos a falar, estás a ver? Isto é bué riquíssimo, isto. É por isso que eu te digo, há mais gente real do que gente irreal. Mesmo dentro de cada um nós temos a nossa parte irreal, a nossa parte real, meu, é brutal. Cada um destes temas depois desdobra-se em muitos. Não indo para o exemplo de máximo de influencer, mas aquela pessoa que está muito inserida nas redes sociais, aquela pessoa que poderíamos dizer fake, certamente abrir-se-á com alguma pessoa, com um amigo ou o melhor amigo, para essa pessoa aproximar-se-á da verdade. Essa verdade, não sei se é essa verdade que te referes, o encontro supremo connosco mesmos. Por vezes, até mesmo sozinhos, isso pode ser complicado. Há qualquer coisa que nos escapa. Aquele olhar ao espelho, quem é este gajo? Não é? Quem é este gajo? O espelho, ainda por cima o espelho inverte. O espelho inverte, cuidado com o espelho. A memória também torna as coisas mais confusas, as frustrações, os planos para o futuro. É tudo a combater. Às tantas és tu que estás diante do espelho, a tua ideia, a ideia que os outros têm de ti, os projetos que poderão vir a acontecer ou não, os que falharam, e às tantas está tudo a lutar naquela imagem. Coisas mais palpáveis, o café que te caiu mal, que te fez azia, ou tropeçaste e agora estás a... Epá, tudo te pode mudar. Voltamos à cena. Tu tens uma ideia e há sempre uma peça do puzzle que está fora e que te pode ajudar ou destruir tudo. Havia um escritor que dizia: só há duas formas de estar no mundo, ou em luta ou em fuga. Não há outra forma.
ou enfrentas aquilo que de alguma forma te amedronta. Ele estava a pensar num conceito de massas. Grandes grupos de pessoas sem cabeça. É aplicável a tudo. Em relação a um problema, em relação a qualquer coisa, só podes ter duas posturas. Ou vais para a frente, ou foges. Acho que isso foi logo escrito no início. Voltando já para o stand-up, mas eu acho que o Homero acertou logo. Há só duas formas de contar uma história. É o cerco, a Ilíada, e é a jornada, a Odisseia. Só há duas formas. Yeah. Pois o resto é variações disso. Voltando para o stand-up, como é que o humor, e aqui faço aqui uma barra, às tantas é a mesma coisa, como é que o humor e o humor negro apareceram na tua vida? Apareceram em simultâneo? Quando apareceu o humor, apareceu o humor negro? Ou para ti sempre foram sinónimos? Para mim é sinónimo. Eu uso a expressão humor negro mesmo por necessidade de engavetar aquilo que eu faço. Onde é que aparece o. Pá, eu curto fazer rir. A base disto está aí mesmo. Eu gosto mesmo de fazer rir os meus amigos. Lá está, voltamos à tasca. Eu gosto de estar na tasca com os meus amigos e gosto de os fazer rir. E gosto de os fazer rir sobre desgraças, estás a ver? Se calhar um bocadinho por aí que vem o humor negro. Gosto de estar a voltar à desgraça. Onde é que aparece? Mesmo quando era artista, quando fazia artes plásticas durante mais tempo, mesmo os objetos que eu criava ou as coisas que eu fazia tinham alguma ideia cómica. Eu gostava de fazer peças que faziam rir, ou que seriam mais estúpidas ou isso. Houve uma altura que fizemos uma exposição coletiva de artes plásticas no Porto. Aquilo inaugurava no Dia dos Namorados. E eu, para gozar, a minha peça foi só. Eu não fiz peça nenhuma. Então estava lá o pessoal à espera que eu pusesse a peça, que fosse para a montagem durante o dia. E não apareci, de propósito. E pus um balão em forma de coração. Eu cheguei à exposição e pousei o balão em forma de coração. Porque era Dia dos Namorados, então estava a criticar a cena de tudo. Mas a ideia foi fazer rir, chegar. Pá, e a peça foi fixe porque toda a gente se riu daquilo. As pessoas entravam e riam-se daquilo. O meu caminho de trabalho nem era aquele, que mesmo nas artes plásticas era um gajo negro, fazia peças sobre morte, sobre memória, sobre velhice, sobre várias coisas. E de repente aparece ali com um coração vermelho, que comprei no shopping, no Norte Shopping, ou isso lá que foi. Portanto, a comédia sempre teve muito em mim, tudo aquilo que eu fazia, mesmo por tudo que eu passei. O meu trabalho, eu sou segurança privado e quando estou à porta de uma discoteca eu gosto de fazer rir as pessoas. Gosto de brincar com as situações mesmo, situações graves de porradas ou isso. O curto é dar a volta à situação com humor, estás a ver? Falando com as pessoas e tentar dar piada àquilo. E é isso, e de repente, pronto, deixa-me experimentar stand-up porque se calhar eu consigo fazer isto profissionalmente ou fazer humor mais de maneira séria, como costumo dizer. Sabes identificar o momento exato em que se deu esse clique? Ou ver alguma atuação? Ou foi uma ideia que foi ganhando peso ao longo do tempo? Estás a falar de stand-up ou da comédia em si? Do stand-up. O stand-up sei-te dizer exatamente quando é que comecei a fazer e porquê. A comédia, sim, foi uma coisa que foi crescendo. Eu gosto de me rir e gosto. Atenção que eu não era muito consumidor e nem sou consumidor de stand-up, estás a ver? Antes de fazer stand-up eu nunca tinha visto stand-up ao vivo, só para teres uma ideia. Nunca tinha visto. Sou da altura do Levanta-te e Ri, eu via comédia de outras maneiras, estás a ver? Mas não via, simplesmente não assistia. O stand-up, sim, o stand-up nasce na ideia de quando começou a haver a pandemia. Comecei a fazer uns vídeos para o Facebook para brincar, para sair desta pasmaceira que estávamos. E de repente alguém me questiona: pá, porque é que não fazes stand-up? Porque é que não experimentas stand-up? E eu disse logo que não. O palco assustava-me, nunca tinha feito nada em palco, assustava-me mesmo. Aliás, ainda me assusta um bocado, mas está mais controlável. Já sabes, Já sei de onde é que, exato, já sei onde é que está o medo, já o controlo. o pior é correr bem uma vez. O pior é correr bem. O pior é correr bem. Mas pronto, foi isso. Depois disse que não, mas depois comecei a matutar naquilo, a ficar na cabeça, fui experimentar. Não me correu muito mal, estás a ver? Também não me correu muito bem. Foi aquela experiência normal de primeira vez. Ou seja, eu fui experimentar e de repente, passado 10 ou 20 minutos, já queria ir para o palco outra vez fazer. Comecei a fazer. Foi com o Ricardo Couto nos Maus Hábitos. E já conhecia o Ricardo Couto. Lá está, das cenas, o Ricardo fez também um curso de fotografia e cinema documental. E pá, conheço daí. Cruzámos em várias situações. Disseste há pouco que a cena do stand-up, sobretudo em Portugal, era-te quase desconhecida. Se não totalmente, pelo menos parcialmente.
Começam-te a surgir nomes e começaste a pensar, caraças, tanta gente a fazer stand-up. Há aqui um sim, mundo que eu desconhecia, não é? Há aqui um há mundo aqui um mundo que eu desconhecia completamente. Eu achava impossível eu ir para um palco fazer cenas. Achava aquilo muito. Quando comecei a ver stand-up, aliás, aquela cena do Levanta-te e ri, já aqui há uns anos, para mim aquilo eram heróis que estavam. Pá, aquilo era impensável para mim fazer aquilo, estás a ver? E de repente começo a ver, ok, isto também se faz em bares. Depois comecei a procurar, claro, como é óbvio, um gajo cresce e vai vendo as coisas. Mas achava aquilo impossível. Mesmo para mim, quando eu disse eu vou experimentar, ok, achava uma coisa muito, sei lá, quase. Estou em palco, meu, estás a ver? E depois, claro, vais experimentar nos outros sítios, vais vendo e foda-se, há bué de gajos a fazer stand-up, há bué de público ainda por cima, há isto, há estas casas, estes gajos estão a fazer coisas, há este gajo que quer pegar neste bar e fazer e convidar uns gajos para fazer, foda-se. Há aqui bué de cenas, então vamos lá, meu, fixe. Eu acho que foi o Rui Igui que teve algo do género. Também não via stand-up. Já ligava ao stand-up internacional, mas acho que era completamente aliado do fenómeno nacional. De repente, aquele bar por onde tu passaste várias vezes, afinal isto... Há aqui qualquer coisa. Mas foi isso que eu senti. Há uns 2 anos, há uns 2 ou 3 anos, se me dissesses quem era o Ricky Gervais, eu não sabia quem era o Ricky Gervais. Depois dizias, era o gajo do Office. Ok, aquele gajo. Mas ele faz stand-up? Eu não sabia, mano. Estou-te a ser mesmo sincero, eu era mesmo vazio completo. Pá, conhecia-o, só para teres uma ideia, eu testava o Rui Sinal de Cortes. Eu via a SIC Radical, as cenas dele, e eu não gostava do humor, não gostava do humor dele, apesar de eu gostar do humor dele, mas não gostava do gajo. Pá, e agora eu curto bem o gajo, e comecei a conhecer e a ver, e Rui Cruz, o Paulo Almeida, e foram esses gajos que realmente eu depois acabo por identificar um bocadinho na maneira do pensamento, né? Mais com o Cruz até. E não conhecia nada. E de repente, está aqui ao meu lado, há aqui um bar que faz stand-up. Achava uma coisa tipo da América, estás a ver? E é altamente. Falaste há pouco daquela experiência. É normal fazeres tantos quilómetros para as tuas atuações? Disseste 300 quilómetros, foi? Sim, 300 ou 400, ou de 300 para baixo, ou 300 para cima. Epá, Comecei a atuar mais em Lisboa. Eu ainda não fiz sequer não costumo fazer o circuito do Porto. E faço em Lisboa e eu sou segurança, portanto eu trabalho, imagina às vezes trabalho das 6 da manhã às 3 da tarde, arranco para Lisboa, vou atuar 10, 15 minutos e volto para cima porque entro outra vez às 6 da manhã. E vou direto a trabalhar. Eu espero que o meu patrão não vá ouvir isto, que eu trabalho direto, mas estás a perceber? Mas faço isto muitas vezes. Faço isto muitas vezes. Sim, faço mesmo muitos quilómetros para fazer isto. Não é pelos 5 minutos, como te disse, é pelo resto, é pela experiência e por estar a sofrer. É o tal, eu tenho que buscar o prémio. Imagina, se não há prémio no final, se não conheço ninguém ou se não tenho uma boa conversa no fim, pelo menos há aqui um. É um ego, mas é um ego seguro. Estar a trabalhar no dia a seguir e dizer foda-se, eu sou mesmo fixe porque fiz 300 km para fazer 5 minutos, correu-me bem. Estás a ver? Não é um ego para os outros, é uma cena minha, foda-se, ok, isto vai, fixe. já atuaste, aparece lá no documentário, se a memória não me falha, no terceiro episódio. Atuaste no Comedy Club. Há receptividade para o humor negro? Sim, sim, atuei lá 3 vezes e todas correram muito bem, mano. Muito bem. Sinto isso dos meus colegas, sinto isso do pessoal que atua lá. Pá, o pessoal vai para aquilo e é uma espécie de meca da coisa, estás a ver? Quando eu digo correr bem, não é que toda a gente se ri, estás a ver? É porque há aquela dualidade que eu curto, que é pessoal a rir-se bué, pessoal que aí foda-se, pá, disseste isso, pessoal a levantar-se, mas está-se bem, é o que é. Mas sim, é um espaço brutal, tem algumas regras que eu não curto, mas sim, aquela ideia do tempo, dos 5 minutos e de muitos comediantes a atuar, ali algumas coisas pá, que não são fixes, mas que percebo que existam. Eu estou a falar de fora como comediante, se falasse como gerente e como pá, percebo aquilo. Lá está aquele episódio em que eu passo os 5 minutos em que a coisa fica chata, mas é um espaço fixe, é um espaço feito para aquilo, percebes? É um comedy club e nesse sentido. Há alguma razão para não atuares mais vezes aí na Zona do Norte? Ou não calhou? Não calhou, simplesmente não calhou, mas sim, já fiz, eu estou em Gaia, já fiz alguns sítios, mas sim, mas é porque não calha, às vezes é uma questão de horários, é uma questão de trabalho, do meu trabalho ou isso, porque eu gosto de andar de carro, mas eu gosto de ir lá para baixo, eu gosto, pá, há aqui outras razões humanas, o meu irmão está a trabalhar em Lisboa e faço os possíveis para estar com ele, percebes? Também há aqui pá, vou lá e também estou com ele e é fixe. O stand-up é uma desculpa para andar de carro. Para andar de carro não, mas é uma desculpa para fazer, pá, para viajar e para estar a pensar em cenas, sei lá. Como é que é uma viagem dessas de regresso a casa? O que é que te ocupa a cabeça? Primeiros quilómetros, isto é sempre igual, é quase ritual, mesmo que eu queira fugir disso. Se uma noite correr muito bem e se uma noite correr mesmo muito mal,
variado de sensações, mas o ritual é o mesmo, é pensar ali naquilo. Se correr muito bem, começo a pensar em deixa eu ver como é que esta piada ainda pode ficar melhor, estás a ver? Se correr muito mal, por acaso nunca me correu muito mal, quando corre menos, quando não há aquela cena, é mesmo foda-se, agora vou ter que fazer estes quilómetros todos, mas é a sensação normal, mas depois passa, estás a ver? Imagina, de Lisboa a Viana são 350 quilómetros, eu chego ali a Leiria e já estou a pensar noutras cenas, já estou a pensar na minha vida, na minha cadela, na minha, sei lá. Já tens um sítio. Já que Yeah, já é. tenho ali, a partir de Leiria já não penso mais nisso. Yeah. Começar a adotar uma cena que é parar em Fátima. Paro 5 minutos em Fátima, rezo ou faço o meu texto em Fátima e baso para cima, não sei. Foi a última vez que eu pensei em comédia, daí para a frente pensei na minha vida. E é só na minha vida. Não sei se te acontece, mas o nosso trabalho nós estamos sempre praticamente, não conseguimos desligar, não é? Saímos, mas depois voltamos e... É bom desligar. Mas quem me dera, estás a ver agora como é que se faz isso? Pá, eu ontem cheguei de atuar à noite e já estava deitei-me e a minha namorada, pá, não consegues dormir, não, não dormes, estou aqui com cenas, tenho que escrever. Não consigo desligar. Se tu tens uma atuação mesmo muito boa e ficas com aquela energia criativa, epá, sempre sentares aqui escrevi 1 hora de material. Ia dizer vencido na guerra, mas atualmente é uma imagem complicada. É uma imagem complicada. É uma imagem complicada. Onde estás desarmado, que é o palco, tens vencido uma situação que estás em desvantagem. Se pensarmos em termos numéricos, é um gás contra muitos, e então o teu ego está em altas. Numa dessas noites já te deixaste levar assim por sonhos ou atitudes. Eu acho que isto tem muito que ver com malta mais nova. Quando tem uma noite dessas, começa a pensar coisas parvas. Uma noite dessas, tipo o quê? Correr bué da bem? Sim, A deixar sim, o sim. ego ganhar? Não, não. A mim não me acontece isso. A mim não me acontece isso. Já me aconteceu, por exemplo, tive 3 atuações seguidas, em 3 dias diferentes, mas tipo quinta, sexta e sábado. A quinta e sexta correram do caralho e deixei que o ego fizesse com que a terceira me corresse muito mal. Porque estava cheio de peito, estás a ver? Isto vai-me correr bué da bem. E raramente eu tenho isso, sei estar, tenho idade para isso. Tipo, eu sei que não sou o maior, mas também sei que não sou o pior. Portanto, eu sei qual é o meu trabalho, ok? Deixa-me estar e vou fazer o meu trabalho. Nessa terceira noite, nesses dias, deixei que o ego me estragasse a terceira noite. Não foi só o ego, foram várias razões. Foi a primeira vez que os meus pais me foram ver atuar. E não sei se já reparaste, mas eu tenho muita ligação à minha família e às minhas pessoas. Calhou nessa noite em que eu estava com ego e ainda por cima tinha os meus pais a ver, estás a ver? A primeira vez que me viram atuar. Eu queria surpreendê-los. Então, ok, estou cheio de ego e pá, correu-me muito mal. Não foi muito mal, mas em comparação com as outras, pronto, deixei o ego estragar a coisa. Mas foi a única vez. Serviu para aprender. Acho que aprendeste rápido. Eu acho que é uma cena, quando és mais novo, demora muito tempo a dominar. Tem a ver com a idade, tem a ver com as experiências, com tudo, mano. Quando tens 2 ou 3 noites muito boas, pensas logo que és o maior. A próxima, quase certeza. Por isso é que é importante falhar. E ainda bem que me aconteceu aquilo, estás a ver? Porque eu sei que mesmo que tenha 10 noites seguidas boas, eu sei que a 11ª pode-me ser muito má. E então já não vou com o ego, vou com os pés na terra, estás a ver? Isso é fixe. Tens o historial de eu sei que já fiz esta merda bem, mas seja como for, esta atuação não tem nada a ver com as outras. É começar Nada. do zero. Nada. O bar tem outro cheiro, o bar tem outro pessoal, o bar tem outros risos, tem outros donos, não está a fazer café, está a quebrar gelo, está a fazer na máquina de gelo, aquilo vai afetar de alguma maneira. É tudo diferente, tudo, mesmo que seja no mesmo sítio, mesmo que seja no mesmo bar, no mesmo comedy club, é sempre diferente. Vai estar lá alguém que vai estar a respirar de maneira diferente, ou que te vai dar um olhar diferente e que tu vais olhar para aquela pessoa e ela não se está a rir da tua piada e tu vais começar a pensar e vai haver ali mudanças, nuances que te podem estragar ou melhorar a coisa. Nunca sabes. E isso é que é fixe. Esses pequenos ruídos que são típicos de sítios que normalmente não têm tradição de stand-up. Lembras-te assim de algum episódio em que estás a atuar e estás a ver ou a ouvir uma coisa totalmente estranha de alguém que o tirar café mesmo a bater tal. Quando isso acontece, o truque é chamar o Fakir e ele resolve logo o problema. Mas não tenho, eu gosto muito de estar atento às coisas e estou atento às pessoas e ao que está a acontecer, eu posso brincar com esses momentos. Acho que nunca tive nenhuma situação em que me afetou a mim, porque eu tivesse consciência nesse sentido. Sim, podes ter um bocadinho, mas eu pego nisso e brinco com aquilo. Mais uma vez no terceiro episódio há lá uma parte onde aparece um heckler. Não há uma parte em que aparece um heckler. Essa noite foi heckler. Essa noite
tanto eu como os meus colegas, não o Rodas, que atuou no final, conseguiu porque ele foi-se embora, porque foi um heckler impossível de dominar. Ou seja, foi um heckler constante, não é? Aquela noite foi ele. Foi dele. Nós estávamos a perturbá-lo, exatamente. Atenção, eu tinha 20 minutos de texto para fazer e devo ter feito 3 e não consegui dominar. E atenção que eu sou grande, tenho uma postura em palco que consigo dominar até pelo silêncio. Não consegui, por várias razões, porque também não estava muita gente a assistir, percebes? Não dava, havia ali situações que nenhum de nós conseguiu perceber como é que havíamos ali. O gajo estava numa mesa com o gajo que estava mais atento e que percebia mais de comédia. Há lá um tipo que fala no documentário, com barba, um tipo mais forte. O gajo é ator, ainda por cima tem o teatro dele ali. O gajo estava na mesa com ele. Portanto, o gajo que estava mais a curtir a cena estava na mesa com o heckler. Então, se eu virasse contra, se eu partisse todo, ia perder também aquele gajo que estava na mesa, não sabia se eram amigos. Foi um exercício, esquece-me. Foi uma experiência de falha, de impotência do caralho, estás a ver? Pensaste no caminho para casa em alguma solução? Nessa situação foi exatamente o mesmo, ia acontecer exatamente o mesmo. Não tenho solução para aquilo, acho que aquilo que aconteceu, deixá-lo falar, o que aconteceu ali era o que eu poderia ter feito, portanto, numa situação dessas igual, naquele contexto, faria exatamente o mesmo, deixava estar. Não tinha hipótese, não tenho hipótese de o... Há outros caminhos. Não eram caminhos que eu faria. Mandar calar, não naquele contexto. Poderia mandar calar se tivesse mais gente como público, conseguisse brincar ali e virar o público contra ele. Não era o caso. O gajo era amigo da casa, estava com os copos, mas estava com os copos meio copo, sabes? Não é aquele bêbado que o pessoal não. É aquele bêbado engraçado até, de vez em quando. Opá, não dava. Fiz, fiquei com aquela experiência, estás a ver? E fiquei com conteúdo para o terceiro episódio. É por aí. Os humoristas foram os hecklers do heckler. Nós estávamos ali a atrapalhar a vida do moço. Aquilo era um restaurante, nunca fizeram stand-up lá, foi assim à última da hora porque era para fazer noutro sítio e entretanto os organizadores fizeram ali. Estavam lá pessoas a jantar que não sabiam o que era stand-up, nem que ia haver stand-up, nem que ia acontecer alguma coisa, que foi tudo muito estranho. É o tipo de experiência que transmite realidade, meu. E pá, que se lixa, é o que é, estás a ver? Eu curti na mesma. Isto dava quase uma espécie de série. Replicar a mesma cena e ir mudando pequenas coisinhas até acertar na fórmula Para conseguir sim, parar, sim. já. Tutorial Sim, para sim, Heckler. sim. Numa situação acontecia isso que estavas a dizer. Criavas tensão, estragavas a sala toda porque mexeste no ponto-chave, provavelmente a ligação mais importante no restaurante era o heckler, a pessoa que estavas a dizer, perturbavas esta ligação, perturbavas tudo. Ou então não havia fórmula. Podia ser essa a conclusão. Este heckler era invencível. Era bom gajo, estás a ver? Ele tipo no final, ou seja, antes de atuar o Rodas, nós estávamos cá fora, ele veio, epá, vamos embora que o pessoal aqui não me deixa falar, já estão a ficar chateados, estás a ver? Não deixa falar, E mas isso desculpa tem graça. lá, yeah, Mas isso tem mas graça. Teve a mas falar. ele foi tão genuíno que eu fiquei tipo, pronto, ele não tem culpa de não saber, estás a ver? Tipo, às vezes é um trabalho nosso, até sei lá. Eu fiquei amigo do gajo, está-se bem. Pedi desculpa e não percebeu assim, pá, nem toda a gente tem que saber. Epá, eu não curtia estar num bar, já disse isto várias vezes. Eu não curtia ir com a minha namorada jantar sem saber que ia haver stand-up. Estou lá a jantar com ela e de repente gajos começarem a fazer stand-up e a mandar piadas. Eu não estou ali para aquilo, estás a ver? Claro que eu, como tenho, estás a perceber, mas o meu ponto é estar no outro lado. Vou-te pôr no outro ponto. Não quero um gajo a fazer karaoke se eu vou jantar ali, estás a ver? Então, baso, estás a ver? Tipo, um insulto, como ele fez, mas percebes? Também não quero, eu não obrigo ninguém a perceber o que é stand-up e a saberem e a saber como é que se devem comportar. Isso é trabalho nosso, estás a ver? Estamos num sítio novo, é trabalho nosso, do host, de quem for. Não conseguimos fazer esse trabalho. Siga, ok? Curtiu essa noite, man, porque aconteceu aquilo tudo mal e estávamos sempre a falar disso. Acabámos por beber copos com o pessoal que estava lá a curtir a cena. Isso foi motivo para conhecer aquelas pessoas. Lá está, voltamos ao mesmo. Estás a ver aquele prémio? Ok, correu mal ali, ok, mas aqueles que curtiram a sério. Sobretudo os comediantes de primeira linha, dá quase uma ideia de que todas as pessoas em Portugal sabem que é stand-up. Quando na verdade há muita gente que não sabe. Há muita gente mesmo. Nem têm que saber. Sim, É claro. o que é. É como qualquer outra coisa, qualquer outra expressão, manifestação artística. Tocaste aí no karaoke, nunca atuaste entre karaoke ou antes do karaoke. Não. Epá, isso é uma experiência também muito engraçada, porque replica aquilo que tu disseste. As pessoas que estão lá
Estão pelo karaoke, não estão pelo stand-up. Exatamente, estão à espera Mas é uma experiência que eu gostava de ter, estás a ver? Não sei se dá um documentário, mas dá um videozinho, não pela atuação, mas pela comédia de desconforto. Seja do público, seja do comediante. A maioria das pessoas quer ir cantar. Quer ir cantar, não está ali para outra cena. O comediante pode ser o melhor comediante do mundo, podes fazer as melhores piadas do mundo, mas o público não está para ti. O público não está para ti. Yeah. Isso é fixe. É fixe ver quando tens todas as condições para acertar, mas há uma coisa que tu não dominas. O público não está sintonizado contigo. Curto essas experiências diferentes, estás a ver? Se souberes de algum sítio que tenha karaoke depois stand-up, diz-me que eu vou lá. Que é para gravar o último episódio? Ou... Para gravar a Lacrimosa é que falta. O episódio que falta é a Lacrimosa e acho que calha bem. Consegues explicar assim, em poucas palavras, o conceito, o programa da Jéssica? A Jéssica é a tua cadela? A Jéssica é a minha cadela. Antes de avançares, fiquei abismado. Se eu tentasse fazer alguma coisa dessas com os meus cães, eles partiam tudo. Ela é mesmo assim como está no vídeo. Consegues, de alguma forma, domá-la para fazeres aquilo? Dá um trabalho do caraças. Que dá um trabalho de cara. Agora, pronto, ela depois ficou mais calma. O programa da Jéssica foi um bocado o meu lado mais... O meu lado humorístico mais parvo, mais ingênuo, mais cena que eu precisava de ter alguma coisa para fazer isso. No fundo precisava fazer alguma coisa com a minha cadela. Ela é realmente surda e nós ficámos com a cadela por causa disso, porque ela era surda. Foi comprada, depois o casal mandou-a para trás porque era surdo. Tinha uma orelhinha para baixo, nós ficámos com ela porque sim. Achei que ela era tão expressiva que eu acho que devia fazer alguma cena com ela e acabei de fazer isto, estás a ver? Vou lá falar ou fazer um pequeno trabalho com ela. No início era difícil, ou seja, aquilo quando aparece 10 segundos ela quietinha é porque eu estive meia hora a tentar colocá-la e ela mexia-se com comida à frente e não sei o quê. Opa, mas lá está, é um trabalho que é fixe pelo processo de brincar. Pá, com isto, é um animal a falar, estás a ver? Desresponsabilização da minha parte, estás a ver? É ela que está a dizer aquilo, estás a ver? Tens algum vídeo onde mostras esse lado de... O processo de colocá-la tem. Não online, mas sim, mas tem. Um dia põe, quando voltar com ela, agora estou com outras coisas, mas quando voltar aqui para o início de verão, devo voltar com alguma coisa com ela. E sim, vou mostrar um bocadinho como é que foi o processo de... Tenho essas coisas documentadas. Fiquei fascinado, mas depois também pensei, não, isto não pode ser tão fácil. Às vezes era, estás a ver, havia episódios que ela punha-se quietinha, só que eu também não quero que ela esteja muito quietinha, quero que tenha a expressão toda. Então havia ali... Às vezes era um filme para fazer as coisas. É fixe, meu, curto bem a cadela e é fixe. E curto que seguramente o casal que a mandou para trás viu os vídeos e deve estar muito arrependido e eu curto essa cena. Não, agora é minha. Agora já não dá, não é? Agora Yeah. Querendo tornar isto demasiado sentimentalão, mas é uma cena que eu não compreendo, essa cena do abandono. Dos cães ou dos animais? Sim, mas das pessoas percebes. Das pessoas percebo, porque as pessoas não falam As pessoas nada. são parvas, as pessoas são parvas. As pessoas percebo. Falta aí crianças parvas. Yeah. Isso aí percebo perfeitamente. Agora de cães e até acho que peca por escasso. Eu acho que devia haver mais. Exato. Devia haver mais. Sair à rua e era só crianças. Não podias ficar chocado, porque sabes que as crianças são uma merda. Essa ideia de que as crianças são o melhor do mundo, não são. não são. A cadela é fixe, a minha cadela é muito fixe. Sim, os cães sim. Os cães são o melhor do mundo. Exato, os cães são o melhor do mundo. Acho que este podcast, a frase deve ser: os cães são o melhor do mundo. É que é preciso estar muito bêbado para dizer que as crianças são o melhor do mundo. Há alguém que não viajou. Há tanta coisa boa no mundo. As crianças são o futuro. Epá, também não... Algumas não são. Chamarias a isto o programa da Jéssica um podcast ou é mais... ou só está pensado em formato vídeo? Eu vi em formato vídeo. Sim, eu coloquei em podcast também, em Spotify, porque acho fixe a cena da voz que eu faço para ela e isso. E acho que funciona também como áudio. Mas sim, pensei em vídeo, a cena era mais em vídeo. Até pelo engraçado que é uma cadela apresentar uma cena, estás a ver? Sim, está pensado em vídeo e mesmo quando foi a candidatura que eu fiz às autárquicas, eu ia fazer só o vídeo, depois aí comecei a fazer os posters e espalhar pela cidade e tornou-se mediática a coisa. Mas sim, está pensado em vídeo. Eu curto filmá-la, curto a expressão dela. Isto começou por causa da expressão dela, portanto, da expressão física, estás a ver? E, portanto, fazia sentido para mim colocá-la a falar e é isso. E é um dos trabalhos que eu curti fazer, estás a ver? É o meu outro lado, um lado pá, ingênuo, é aquilo que eu estou a pensar e que se calhar em palco não funciona, ou que não funciona tão bem para mim, com a minha persona, e
que ali funciona. É uma experiência. Até se calhar daqui a uns tempos podes fazer uma cena que não tem nada a ver com o humor negro, por exemplo. Já disse isso muitas vezes. Daqui a um mês posso entrar em palco e tem outra persona e sei lá. É o que é. É a tal peça do puzzle. Pode vir e mudou. Mudou o registro, mudou a cena. Acho difícil isso acontecer comigo, mas pode acontecer. Não é impossível, mas pensando em pessoas com mais notoriedade é difícil mudar o chip. A partir de uma determinada altura as pessoas esperam algo de ti. Mas isso a partir de uma determinada altura. Sim, sim, sim. Eu não estou nessa altura em que as pessoas esperam alguma coisa de mim, estás a ver? Por isso, as coisas podem mudar. Acho difícil, mas pode. O humor que eu uso na Jéssica, a escrita que eu tenho para ela, eu gosto, estás a ver? E acho que aquilo poderia, algumas coisas, funcionar no stand-up. Só que não tem a ver com a minha persona que eu criei, estás a ver? Não tem a ver. Por isso é fixe ter as duas coisas. O mais engraçado é que eu tenho pessoal que me segue por causa da Jéssica e que detesta o humor negro e que detesta a minha persona. É? Então é giro também esta. Lá está, voltamos à balança. Tenho pessoal que me seguiu, que seguiu as minhas coisas por causa da Jéssica, por causa do programa da Jéssica, sem saber que era eu que fazia, percebes? E depois quando viu que era eu, cagaram para mim, estás a ver? Porque é humor negro e este gajo é bué machista, ofensivo e etc. E então cagaram. Nunca te disseram nada em relação aos animais? Este cabrão, sei lá, maltrata animais? Não, Nunca te tentaram ligar a isso? sim, um bocadito quando foi a cena das autárquicas, estás a usar o animal, não sei o quê, mas depois perceberam que não. As pessoas também não são burras, acho eu. Algumas são, mas sim, isto é um bocado de defesa, mas eu às vezes ponho mesmo. Gostava de pôr esse vídeo que tu me falaste há bocado, os vídeos em que eu a coloco para filmar, estás a ver? Nesses vídeos se percebe o quanto eu a trato bem e isso. Às vezes é fixe as pessoas perceberem, não estou a usar, e se usasse, é o meu animal, estás a ver? É a minha cadela. E é fixe as pessoas perceberem a história também, de onde é que ela veio, porque é que eu fiquei com ela. Mas mesmo assim as pessoas criticam, estás a ver? As pessoas vão criticar sempre tudo. Estava mais a pensar, não sei se tens piadas à volta de animais. Fazes uma piada assim mais pesada à volta de animais e entretanto associarem-te, este gajo não maltrata animais, quando na verdade depois tens esse lado. Sim, mas isso é fixe, estás a ver? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um coninhas com animais, estás a ver? Eu tenho 7 cães, sou um conas com animais, gosto mesmo de animais, principalmente no prato. Mas é fixe isso, para as pessoas perceberem que há esta dualidade. Aliás, a minha piada, a grande piada de abertura é uma piada sobre gatos, sobre morte de gatos e sobre matar gatinhos, que era uma coisa que eu não faria, mas acho piada. Nesse aspecto parece que recuámos alguns anos. Dá-me a ideia que antes não era preciso explicar, ou pelo menos pôr isto por extenso. A piada é uma coisa e eu não faço exatamente aquilo, ou às vezes oponho exatamente àquilo que digo. Eu não sinto isso. Não sinto isso em relação a piadas sobre animais, sobre. Agora, os temas que estão na moda, sinto que realmente as pessoas acham que é a minha opinião. Quando falo de feminismo, de racismo, de LGBT, quando faço piadas com isso, acho que as pessoas acham que é a minha opinião. Estás a ver? E que não é uma piada. Às vezes é a minha opinião, as pessoas nunca vão saber. Não interessa. Quando é coisas de humor negro, sobre morte, sobre isso, acho que as pessoas sabem. Os temas que estão na moda, os politicamente corretos, é que trazem isso. As pessoas sabem que eu estou a brincar quando mato gatinhos, mas não sabem que eu estou a brincar quando falo de LGBT. Isto é estúpido, mas é fixe e eu brinco com isso. Pá, e está-se bem. Ainda bem que é assim. Que assim eu tenho material para trabalhar. As piadas à volta desses temas, piadas entre aspas, normalmente são opiniões. E daí que haja muitas pessoas a pensar que a piada realmente é uma opinião. Muitos humoristas, quando andam à volta destes temas, estão mais preocupados em dar a opinião do que a piada. Ainda que a piada possa ir para o outro lado, gostam de deixar clara a opinião que têm sobre determinado tema, só para se salvaguardarem. Se alguém que não esteja preocupado com isso, em dar ou não a opinião, aqui é outro retrocesso. Na mente do humorista, ou pelo menos em algumas, ir para um lado num dia, fazer uma piada a favor, mas depois podes ir contra, porque encontraste outro ângulo. Exatamente. Eu acho que, por vezes, a opinião e a piada estão muito ligadas. Nós podemos fazer isso. Tenho várias piadas sobre feminismo, porque eu realmente sou e tenho algumas coisas contra o movimento feminista. E então brinco com isso. Há várias ligações às coisas. Às vezes pode ser opinião, às vezes pode não ser. Acho que o fundamental é termos piada. Ou criar ali uma situação de não te ris agora, mas vais te rir daqui a bocado porque eu vou buscar isto outra vez. Tal cena de atenção. Mas é um bocadinho por aí. Eu vou sempre bater no feminismo porque eu realmente tenho coisas contra
o movimento feminista. Mas faço com piada. Tento ali abrir o jogo com essas piadas. E às vezes faço piada com coisas que eu realmente não concordo, que não é a minha opinião, mas faço porque tem graça. Este é um tema que já foi tocado aqui algumas vezes neste podcast. Eu não sei se é o prestígio da opinião, o prestígio de estar associado a determinada opinião, melhor dizendo, é tão forte que o pessoal até se esquece de fazer piadas. Sim, sim, sim. Eu quero estar associado a esta opinião, porque esta opinião, vamos dizer que está do lado certo da Está do história. lado. E até pode estar. E até pode estar. A missão do humorista não é essa. Não é essa, não é essa, Não não é é essa. essa. É só, e aqui o só muito aspas, porque é um só que é brutal, é fazer rir, man. Mesmo que lá está, primeiro criamos tensão para depois rir, para depois a gargalhada ser mais fixe, mas é essa, meu. A função é fazer rir, meu. Pá, para fazer chorar já chega tudo o que temos, meu. Já chega tudo. Quando descobri o stand-up, quando descobri que havia pessoal a fazer rir, foda-se, estes gajos são os maiores, man. Porque estes gajos estão a fazer rir. Uns fazem rir só para comer gajas ou para serem fixes, mas os gajos que fazem rir e que querem mesmo fazer rir são os maiores. E assim desse pessoal, tens assim alguns nomes para destacar? O pessoal de stand-up, o Rui Cruz. O Rui Cruz para mim é o melhor humorista em Portugal. E digo isto à boca cheia. Quando eu vi o. Quando ele fez aqui contigo, Sim. pá, acho que o Rui Cruz é um gênio. Uma das melhores cabeças a nível de humor. Eu acho que não é só a nível do humor, eu curto no Rui Cruz e identifico-me com isso. É o. Bem, isto agora é um podcast sobre o Rui Cruz. Gosto que ele faça várias coisas também, estás a ver? Eu gosto disso. Tem visões diferentes em diferentes áreas e é fixe. Claro que o Cordes é o Cordes, tem o estatuto que tem, lutou por isso e é o maior mediaticamente, mas eu curto muito o Rui Cruz mesmo. E outros gajos que vou vendo por aí pá, que me fazem rir. Se me fazem rir, são bons, meu. Estás a ver? Não te vou dar nomes, porque depois os outros vão ficar chateados. Curto muito o João Pedro Pereira, é top. Há aí gajos pá, que são novos e que não têm a maturidade, mas que são brutais, estás a ver? Fazem rir e que estão na cena e é fixe. Isso tu disseste em relação ao Rui Cruz, eu também sinto que nele existe, mas eu sinto que é uma falha na maioria das pessoas. De uma forma ou de outra, parece que a maioria das pessoas está a copiar umas às outras. Seja pelos exemplos que estão a ter sucesso, seja porque há muita coisa que está a sair igual, pensando na Netflix. Há muita oferta, mas aquilo que sai é muito parecido. E depois falta gajos como o Rui Cruz, em que têm uma mundividência e conseguem ligar, ou melhor, vai buscar coisas fora do humor para o humor, sendo que o humor não é só o sítio onde ele se move, para não tornar isto demasiado confuso. Vai buscar coisas fora do humor para o humor, e eu sinto que às vezes o pessoal, a visão do mundo é desculpável quando o gajo ou a gaja é nova, mas eu às vezes vejo pessoal com mais uns aninhos e penso, epá, a tua visão está um bocado curta, está um bocado curta. Aliás, está curta e eu nem sei se estás a ver. Esse olhar que tu estás a ter sobre o mundo não é teu. Tu copiaste esse olhar de alguém. Óculos emprestados. E isso aflige-me, pá. Está toda Sim. a gente a copiar os olhares uns dos outros. Eu acho que tem de passar por aquilo que disseste logo no início, pela falha. Pela falha, pela tentativa, pelo de experimentar. Eu acho que há um medo enorme de experimentar. Seja na comédia, seja em qualquer arte. Vivemos neste clima em que é preciso mostrar resultados rapidamente. E então não há Yeah. espaço para a falha. É claro que há muita gente boa, mas eu acho que é aquele fenómeno que acontece muito na fotografia. O nível baixo subiu. Há muitos tutoriais, as máquinas melhoraram. É mais fácil parecer melhor. Subidos esses primeiros patamares, é difícil ser gênio hoje como era no início. Eu sinto que o pessoal está tudo a viver nos primeiros patamares. Está tudo a viver nos primeiros patamares. Mas Só é uma que- experiência que vale o que vale. Depois isso passa. Isso passa. Mesmo o pessoal que tem os tais óculos de outras pessoas, que copia ou que. Isso passa. Isso acaba por morrer. E é preciso alguém lhes dizer. Nem que seja com piada. Tira os óculos, mano. Vê com os teus. Não. Não é uma cena nacional, eu acho que é uma cena global. Não vou estar vivo daqui a 300 anos para saber como é que vai ser a comédia daqui a 300 anos. Este apego à imagem que o homem contemporâneo tem parece que causa aqui uma fricção com a comédia. Há aqui um medo tremendo do ridículo. Parece que somos mais do que somos, quer a nível, por exemplo, de inteligência. Como acontece no Sim. Twitter.
Digo certas coisas para acharem que eu sou inteligente ou não. Também acontece o inverso, não é? Às vezes pareceres menos do que realmente és. Estamos muito nesta era de mostrar. É claro que há sempre a hipótese de não mostrar. Há aquela coisa de parece que se está a perder alguma coisa. Estava aqui a tentar fugir porque foi um tema que já toquei aqui várias vezes neste podcast. Estava aqui a tentar abordar isto aqui de outra forma. Vou aos gregos antigos. Os gregos antigos tinham dois deuses para tempo. Tinham o Cronos e tinham o Sim. Kairos. O Kairos, o Cronos é o deus do tempo quantitativo. O tempo, os segundos e o Sim. Kairos é o deus do tempo oportuno. E este Deus é aquilo que nos falta, é aquilo que nós chamamos, às vezes poeticamente, outras vezes assim mais lamechas, aquele instante eterno. Aquele momento em que o tempo parece que se movimenta de outra forma. E eu sinto que a maioria das pessoas não consegue produzir no público este tipo de sentimento. Parece que não consegue desligar o tempo de Cronos, o tempo quantitativo. Acho que falta este lado aqui do Deus oportuno, do tempo, de rasgar este tempo quantitativo. Vivemos na velocidade e no modo rápido. Não queria ser tão agressivo na minha afirmação, mas é cada vez mais difícil ter este momento de contemplação, de reflexão, de parar. É quando abrandas é que este tempo, este Deus, impera, o Kairos. Como é que este Deus, o Deus do tempo oportuno, consegue se ingrar quando o Deus, o Cronos, do tempo quantitativo, parece que não conhece adversários? Na viagem de regresso estão os dois deuses. Os dois deuses que falas estão nas minhas viagens de regresso. Está um a marcar o tempo e os quilómetros e Yeah. está outro a curtir bué aquela viagem e a fazer pensar e a dar qualidade àquela porcaria daquela estrada, àquela porcaria daqueles quilómetros, àquela porcaria daquele tempo. Está um Deus aí que está a curtir bué, meu, que está a sentir as cenas, que está a justificar o porquê de fazeres aquilo, o porquê de viveres, o porquê de tentares fazer rir, o porquê de estar a curtir aquela cena. Mesmo que chegues a Leiria ou a Fátima e pares de pensar naquilo, vais seguir. Estão sempre os dois. É circular a conversa porque voltamos à balança. Estão os dois. Parece-me um belo tema para terminarmos. 2 ou 3 tópicos. Tinha aqui o documentário. Estou à espera. Estou expectante para ver como é que vais terminar o documentário. Também eu. Estou a perceber mais ou menos, já me deste mais informações, estou a perceber mais ou menos a trajetória, mas agora como termina não consigo deslindar como é que aquilo termina. Nem eu. Vamos ver. É capaz de terminar com. É capaz de terminar com alguma experiência destes dois deuses que falamos. O Cronos que vai marcar uma hora específica, e o seu irmão vai aproveitar esse tempo. Se calhar é por aí. Ponho os links das tuas redes sociais depois na descrição do episódio. Queres promover assim alguma coisa? Assim em especial? Se vais colocar os links, é isso, é verem a minissérie, o documentário, o que seja. É promover um bocadinho isso para assistirem aos meus tempos, aos meus momentos e ao que um comediante de Viana do Castelo passa, não no sentido de vítima, mas passa para fazer alguma coisa dentro da comédia. Deste esta informação e eu não a soube aproveitar. Trabalhas como segurança. Já pensaste em fazer alguma coisa de comédia à volta da tua profissão? De certeza que tens uma coleção de Já, momentos caricatos. claro que sim, sim. Só em momentos caricatos podia fazer 3 solos só sobre ser segurança. Tenho algum texto sobre isso. Confesso que gosto de separar as coisas. O meu limite é brincar com o meu, com o meu trabalho de segurança, estás a ver? Mas sim, tenho algum texto sobre isso e sobre algumas peripécias que passo. Houve um gajo que me foi ver um dia, não foi de propósito para me ver, mas no final do espetáculo, no final do meu texto, ele sabia que eu era segurança e conhecia-me como segurança. O que ele me disse foi: tu em palco pareces mais segurança do que na porta da discoteca, estás a ver? E é fixe, eu brinco, pá, é a cena, estás a ver? Em palco sou bué de rígido e agressivo, à porta de uma discoteca sou bué simpático e cómico. Foi fixe o gajo ter-me dito isso, porque na verdade nunca tinha pensado nisso. Era engraçado desconstruir a figura do gajo que está à porta de uma discoteca ou de um bar. Porque normalmente temos essa imagem que está nos antípodas
da tua imagem, que é um gajo muito rígido, um gajo muito Yeah. sisudo. Pelas tuas palavras, tu és precisamente o contrário. Tenho muitas histórias com isso, eu tenho piadas formuladas com isso e coisas. Se calhar faço um special. Gostas de separar as cenas, percebo. Sim, sim, sim. Onde eu trabalho na discoteca, o pessoal conhece-me também como comediante e às vezes é preciso separar as coisas porque é complicado o meu trabalho. Estar à porta de uma discoteca não é assim tão simples e precisas separar e é fixe que o pessoal venha e tu não és aquele gajo que faz comédia também, mas de repente estás ali como segurança e estás a tentar ter ali uma postura fixe, embora eu seja simpático e está-se bem, mas é preciso manteres uma postura que é preciso criar ali uma máscara, estás a ver? Às vezes é preciso separar um bocadinho as coisas, mas sim, tenho texto sobre isso, não faltam histórias, estás a ver? Qual é o bêbado mais difícil? É o bêbado que está a assistir ao stand-up ou é o bêbado que está a sair de uma discoteca? É o bêbado que está a sair de uma discoteca. É o bêbado que está a sair de uma discoteca. Porque o bêbado que está a assistir à comédia eu percebo e consigo, e se calhar consigo dar-lhe a volta e criar ali alguma piada. Pá, o bêbado que está a sair de uma discoteca. Há um terceiro pior, que é o bêbado que está a entrar na discoteca. Isso é mais Pois é, assim, problemático. se ele entra bêbado. Não é o que está a ok. sair, é o que está a entrar, o que quer entrar. Isso é mais complicado. E na comédia é igual, é o que está a tentar entrar, não é o que está a Pois sair. sim. Bêbado. O heckler que está a tentar entrar é mais complicado. Agora o que está a sair, está-se bem. O que eu devia ter feito aquele heckler lá na Marinha Grande, levá-lo ao colo. Seria uma solução embebedá-lo rapidamente. Sim, até ao limite. Até ao limite. Eu devia sair do palco mudar o chip para a minha outra profissão, que era pegar nele, levá-lo lá para fora. Faz parte, meu. Estes imprevisíveis, estes... é brutal. Agora disseste isso, estava aqui a imaginar essa situação, isso dava quase um sketch. Estavas no palco, acontecer uma situação do género, mudava o chip. Agora é o Hugo Soares Segurança. Levava o pessoal, toda a gente calada. Obrigado a ao pagar o palco, cartão. Sim. voltavas ao palco, de novo, Hugo Soares, É isto, humorista, continuava como se nada E fosse. continuava. Sabem aqueles gajos que estão bêbados numa discoteca? Yeah. Sempre isto de começar o stand-up, que é o sabem Yeah. aqueles, não é? Aquela frase típica. Sabem. O stand-up em Portugal já vai tendo uns anos. Esse tipo de muletas, isso agrada-te? É uma coisa que já te faz confusão nos ouvidos? Ouvir não, mas eu uso porque eu brinco com isso. Eu gosto de brincar com isso. Sabiam que, ou por palmas, eu gosto de brincar com isso. Tá? Por palmas, quem é que está a bater palmas? Sim, Tá? sim, Eu se gosto for de gozar brincar, com isso. se for Vim para brincar, gozar. Sim. yeah. Mas faz parte às vezes, sabes? Às vezes é preciso ali, às vezes é preciso essas muletas por causa do público que não está habituado. Ou isso. Há certas regras ou certas coisas que às vezes são precisas fazer. E às vezes acabas por cair nesses clichês, porque às vezes tem que ser. Por exemplo, o crowdwork. Há quem não goste, mas há salas, para aquilo voltar a funcionar, é preciso ali um crowdwork, ok. Pôs ali a sala já Precisas de no... pôr ali em sentido. Sim, yeah. A sala está sintonizada para ouvir comédia. A partir de agora Claro. já podes voltar... Às vezes é preciso. E tens que usar esses clichês, podes brincar com eles, podes usá-los, podes transformá-los, mas acabas sempre por bater ali em alguma coisa porque é preciso. Não? Espero que tenhas gostado da conversa. É muito falar contigo, mesmo fixe. Temos que marcar um café para falarmos mais honestamente. Porquê é que me convidaste? Porque, como eras do humor negro, eu pensei assim, nitidamente do humor negro, ok, o Rui Cruz, embora ele se esteja a afastar desse título, e pelo documentário. Gostei do documentário e ainda mais quando é alguém que está... Disseste que tinhas um ano e tal de stand-up. Deixou-me entusiasmado, porque normalmente não é típico de alguém que comece a pensar fazer algo do género. Isto é capaz de dar aqui uma boa conversa e deu. Da minha parte, quase todas as conversas que tive aqui são primeiras partes de uma segunda ou de outra conversa. Já houve conversas que repeti, por exemplo, com a Catarina, com a Beatriz Maganei de repetir. São, pá, 150 pessoas que ouvem isto, não é muito. E aqui se calhar encontramos. Também é uma espécie de registro. Eu sei que já há muitos formatos que se assemelham a isto. Não interessa, não é o teu? Sim, exatamente. E às vezes é mesmo esse o desafio. Há pessoas que já foram a muitas conversas, entrevistas. O exemplo que há pouco falámos do Rui Cruz. É alguém que já esteve em muito sítio. Pode ser um desafio porque às vezes caímos na tentação de perguntar as mesmas coisas.
O exemplo, se calhar, mais claro. Mas o dia em que tu estás a falar com ele, aquela conversa está a acontecer num dia em que lhe aconteceu alguma coisa, em que ele está a pensar noutra coisa, pá, e isso é riquíssimo. É o tal, como é que se chama o outro Deus? O Kairos, O Kairos, é o tal Kairos, mano. por exemplo, eu nunca tinha falado contigo. Eu acho que é um desafio, porque nunca sei como É é que brutal. é, nunca sei o que é que vai dar. Tinha aqui três tópicos, claro, era o teu documentário e era o programa da Jéssica, mas não tinha mais nada. Mas isso é que é fixe, mano. É por isso que eu gosto de tomar café com o pessoal e conhecer pessoal novo. Viana de Castelo até aqui o Algarve, o que é que seria o meio caminho entre uma coisa e Um- outra? O meio caminho, o meu preferido seria eu ir até ao Algarve. Ainda não atuaste no Algarve. É assim também. Não, mas vai acontecer aqui brevemente. Obrigado pela conversa. Obrigado, Ruben.